O rei Alpha Tristan Blackmore havia sobrevivido a 3 guerras, 7 tentativas de assassinato e um cerco de inverno sem se render. Então Fiona Bellwether sentiu seu cheiro do outro lado de seu salão de mármore e tocou o sino de higienização de emergência. Pela primeira vez em sua vida, o rei lobo temeu uma ômega segurando uma escova de banho. O sino era de prata, educado e devastador. Ele soou 3 vezes acima da recepção das termas herbais Bellwether, a maior propriedade de fontes termais terapêuticas do império. Servos de uniformes creme congelaram, herbalistas pararam de rotular frascos, e 2 massagistas olharam para cima de uma pilha de toalhas de linho, com as expressões graves de pessoas que treinaram para o desastre, mas esperavam nunca encontrá-lo antes do café da manhã. No centro do salão estava Tristan Blackmore em sua forma de guerra completa, não humano, lobo, enorme, de pelo preto, com uma armadura de lama e soltando um leve vapor no ar quente do interior. Seus ombros se erguiam quase tão alto quanto o armário de ervas de Fiona. Suas patas eram do tamanho de travessas de servir. Lama seca do campo de batalha se agarrava às suas pernas em placas rachadas. Sangue velho, fumaça, suor, chuva, resina de pinho e 3 semanas de teimosia militar emanavam dele com tanta força que os sentidos de ômega de Fiona quase escreveram uma carta de demissão. Ela não recuou. Ela havia fundado esta propriedade aos 24 anos e a expandido aos 26. Aos 29, ela lidava com febres de nobres, temperamentos de alfas, fadiga do conselho, ferimentos pós-batalha, nobres nervosos e um primo real que acreditava que lavanda era um ataque à masculinidade. Ela havia sido subestimada por todos os postos acima de ômega e obedecida por todos os pacientes que queriam sair mais limpos do que chegaram. O rei Alpha era impressionante. O rei Alpha também estava pingando algo em seu chão de pedra branca. Fiona cruzou as mãos na cintura e sorriu com calor profissional. Vossa Majestade, disse ela. Bem-vindo às termas herbais Bellwether. Por favor, não dê mais um passo. O lobo maciço a encarou. Seus olhos dourados se estreitaram. Dentro da mente de Tristan, seu lobo rosnou com dignidade ferida. Esta ômega é pequena. Por que ela está tocando sinos para nós? Porque cheiramos a uma vala de cerco, respondeu Tristan. Cheiramos a vitória. A vitória está fermentando. A assistente-chefe de Fiona, Meia, correu para o seu lado, com uma lousa de ardósia. Ela era uma mulher beta robusta, que temia mais a infecção do que a política, e trabalhava com Fiona há tempo suficiente para entender que um sorriso podia ser mais afiado que um bisturi. Higienização de emergência? Meia perguntou. Fiona manteve o olhar no rei Alpha. Protocolo completo. As orelhas do lobo se moveram. Não se dobraram. Nunca se dobraram. Apenas se ajustaram para a escuta tática. Pelo menos era o que Tristan dizia a si mesmo. Meia bateu o giz contra a lousa. Entrada em forma de guerra. Contaminação severa por lama. Odor de ferida antiga ativa. Saturação de fumaça. Possível risco de fungos sob o pelo emaranhado do ombro direito. O lobo de Tristan recuou. Risco de fungos. Fiona inclinou a cabeça. E a pata traseira esquerda. Meia queirou uma vez. Exposição à podridão de pântano. Absolutamente não. O lobo rosnou. Tristan havia cruzado o pântano sangrento 3 dias antes. Ele escolheu não mencionar isso. Atrás dele, a escolta imperial permaneceu perto da porta, exausta e aliviada demais. O imperador havia enviado Tristan para a propriedade como recompensa por encerrar a campanha da fronteira. A carta imperial descrevia as termas herbais Bellwether como um santuário de descanso, cura e restauração refinada. Tristan havia imaginado um quarto privado, uma refeição e talvez uma lareira. Ele não havia imaginado um sino de higienização. Ele também não havia imaginado que a dona da propriedade seria uma ômega com cabelos loiros prateados presos elegantemente sob um lenço branco. Seus olhos cinzentos eram calmos como pedra polida. Seu cheiro carregava alecrim, linho limpo e menta de inverno. Ela parecia que ofereceria chá a um homem moribundo. Ela também parecia que esterilizaria a xícara antes que ele terminasse de morrer.
Fiona deu um passo para o lado e gesticulou em direção a um corredor largo, revestido de azulejos azuis. A piscina de terapia para a forma de guerra está preparada. Tristan não se moveu. Ela sorriu mais gentilmente. Isso não foi uma sugestão. Sua presença alfa preencheu o salão. Era vasta, afiada pela batalha e mais antiga que a cortesia. Os servos baixaram os olhos por instinto. Até o giz de meia parou contra a ardósia. Fiona sentiu isso em sua pele, um trovão baixo de hierarquia. Seu corpo de ômega reconheceu o rei antes que seu orgulho pudesse comentar. Ela respirou fundo uma vez pela boca. Então ela olhou para a marca de lama se espalhando em seu chão. O chão, Vossa Majestade, continuou Fiona, ainda agradável. Você pode recusar o tratamento. É seu direito. Se recusar a higienização, no entanto, não poderá entrar em um quarto de hóspedes, sala de jantar, sala de ervas, salão de recuperação, sala de vapor ou corredor de linho. Podemos preparar o galpão de isolamento de pedra. Os olhos de Tristan se estreitaram ainda mais. Seu lobo ficou imóvel. Galpão de isolamento? O sorriso de Fiona não se moveu. Tem um teto. O médico imperial, de pé atrás da escolta, pigarreou. Majestade, a ordem médica do imperador exige uma avaliação pós-campanha. Tristan virou a cabeça. O médico ficou fascinado por seus próprios sapatos. Fiona deu um passo à frente apenas o suficiente para retomar o controle da sala. Isto não é um castigo. É tratamento de feridas, prevenção de infecções, relaxamento muscular e respeito básico pelos meus chãos. Seu lobo se eriçou. Não somos um problema do chão. A lama sob sua pata dianteira amoleceu e escorregou. Fiona olhou para ela, depois para ele. Sua voz permaneceu suave. Suas botas estariam estabelecendo um novo território, se você tivesse botas. Meia fez um som estrangulado e o transformou em uma tosse. Tristan finalmente se moveu. Ele não obedeceu. Ele avançou estrategicamente em direção ao corredor de azulejos azuis, porque o galpão de isolamento de pedra parecia frio, e porque seu ombro começou a latejar no momento em que Fiona o mencionou. Também porque a ômega cheirava a limpo, não a perfume. Limpo. Seu lobo não gostou de notar isso. O corredor se abria para uma câmara construída para criaturas grandes demais para portas comuns. O vapor flutuava sobre a pedra preta. Tubos de cobre corriam ao longo das paredes. Prateleiras continham potes de sais minerais, blocos de sabão de ervas, escovas de cabo longo, faixas de linho e feixes de alecrim seco. No centro, esperava uma piscina oval afundada, revestida de basalto liso, larga o suficiente para um lobo em forma de guerra se sentar sem quebrar a mobília. A água estava quente. Cheirava a alcatrão de pinho, casca de salgueiro, sal e ervas de limpeza amargas. Nenhuma flor flutuava na superfície. Tristan relaxou por um fio de bigode. Então Meia entrou carregando uma cesta de pétalas pálidas. Seu lobo recuou como se tivesse sido emboscado. Não! Fiona olhou para a cesta. Flores de confrei. Elas reduzem a inflamação. Flores são flores. A medicina pode ser atraente, Tristan disse ao seu lobo. A traição também pode ser atraente. Fiona apontou para a rampa de pedra que descia para a piscina. Entre, por favor. O rei Alfa encarou a água. Cada instinto de campanha nele se opôs. Água quente removia o cheiro. Sabão apagava a fumaça, sangue e aviso. Pelo limpo não carregava memória de batalha. Pele limpa não dizia aos inimigos o que ele havia sobrevivido. Entre suas matilhas de guerra, lama e fumaça significavam prontidão. Cheiro significava informação. Um lobo recém-saído da batalha usava o campo até que o campo não importasse mais. Fiona observou sua resistência se acumular. Pela primeira vez, sua expressão suavizou sem perder a firmeza. Você não perderá sua força na água. O olhar de Tristan se fixou no dela. Ela havia lido demais em sua imobilidade. Inaceitável. Útil. Seu corpo sussurrou. Você não está aqui para ser polido e se tornar um ornamento da corte. Ela disse. 3 feridas sob essa lama cheiram mal. Sua perna traseira direita está rígida. Seu lobo está respirando como se não dormisse direito há um mês. A sala ficou em silêncio. O lobo de Tristan parou de se opor.
Fiona baixou a voz. Eu não gosto de lama. Eu não desgosto de você. Essa frase soou estranha. Tristan entrou na água. O calor subiu por suas pernas. Ele parou no meio da rampa, horrorizado com o quão bom era. Fiona não sorriu triunfante. Teria sido mais fácil de ressentir. Em vez disso, ela verificou o vapor, ajustou uma válvula de cobre e acenou para a meia. Enxágue completo primeiro. Sem sabão até que a primeira camada saia. Primeira camada, o lobo repetiu indignado. Tristan sentou-se na piscina com o sofrimento solene de um rei na execução. A água jorrou ao redor de seu corpo maciço. A lama se soltou imediatamente, turvando a superfície de marrom. Meia tomou notas. 2 assistentes se aproximaram com mangueiras de cobre. Tristan rosnou. Fiona levantou um dedo. O rosnado parou. Seu lobo ficou chocado. Nós acabamos de obedecer a um dedo? Fizemos uma pausa tática. Ela tem uma escova. Isso era verdade. Fiona escolheu a maior escova de cabo longo do suporte. Era larga, com cerdas e brutalmente limpa. Tristan a observou. Seu lobo sussurrou. Arma. Costas primeiro, disse Fiona. O rei Alfa lançou-lhe um olhar que havia encerrado negociações. Fiona mergulhou a escova na água. Vossa Majestade, seu flanco esquerdo contém lama seca suficiente para começar um jardim. Vire-se. Ele não se virou. Ela caminhou até o braseiro de ervas e jogou um feixe de folhas cinza esverdeadas nas brasas. O vapor subiu, forte e medicinal. Os músculos de Tristan relaxaram antes que seu orgulho pudesse se opor. Seus quartos traseiros afundaram mais 1 centímetro na piscina. O lobo ofegou. Ela derrotou nossos joelhos. Fiona voltou com a escova. Excelente. Agora estamos sentados corretamente. As orelhas de Tristan ficaram quentes sob o pelo molhado. Ela começou a escovar, não gentilmente, não cruelmente, profissionalmente. A primeira passada em suas costas removeu uma faixa de campo de batalha de seu pelo. A segunda encontrou um tufo de carrapichos. A terceira alcançou uma cicatriz antiga que o fez prender a respiração. Fiona parou imediatamente. Dor. Tristan poderia ter negado. Seu lobo queria negar. O calor, as ervas e a mão firme de Fiona fizeram a negação parecer infantil. Ele deu um breve rosnado. Ela entendeu. Laceração antiga sob o ombro, ela disse a meia. Marcar para a pomada após o enxágue. Então, para Tristan, ela acrescentou. Vou contorná-la. Ela o fez. Isso foi pior do que a força. A força ele entendia. A contenção cuidadosa o desestabilizava. Na hora seguinte, o rei Alfa de Blackmore suportou o primeiro banho de seu reinado adulto. Ela suportou o enxágue, escovação, vapor de ervas, inspeção de patas, limpeza de feridas e a descoberta de que sua cauda continha um galho. Fiona removeu o galho com uma pinça de prata e o colocou em um prato rotulado como detritos estranhos. Meia anotou. Tristan fechou os olhos. Seu lobo murmurou. Vamos matar o prato. Não vamos. Ele nos insultou. É de porcelana. O pior momento veio quando Fiona inspecionou suas garras. Ela levantou uma enorme pata dianteira da água com as 2 mãos, estudou a lama compactada sob as garras e deu um suspiro suave. Nenhum guerreiro jamais havia temido um suspiro antes. Tristan teme agora. Vossa Majestade, ela disse, se isso permanecer até a noite, você dormirá no anexo de recuperação. Não havia outros animais no anexo de recuperação de Bellwether. Era simplesmente uma estrutura de pedra com ralos usada para pacientes que se recusavam à higiene adequada. Tristan sabia disso porque o médico imperial havia mencionado com preocupação durante a viagem. Seu lobo ficou chocado. Anexo. Fiona selecionou uma escova de garras estreita. Fique quieto. Ele ficou quieto. O giz de meia parou novamente. Fiona limpou uma garra, depois outra. O silêncio cresceu. Tristan encarou a parede distante e contemplou deixar o império. Fiona cantarolava baixinho. Não era uma canção. Era um som de trabalho, leve e constante. Seus dedos estavam quentes apesar da água. Ela tratou sua pata não como um símbolo de sua posição, não como uma ameaça, mas como uma coisa ferida e suja que precisava de cuidado. Seu lobo, traiçoeiro e aquecido pelo vapor, sussurrou.
As mãos dela são gentis. Tristan não disse nada. O lobo acrescentou. A escova ainda é uma inimiga. Concordo. Quando o primeiro banho terminou, a água havia sido drenada 2 vezes. O chão havia sido esfregado 1 vez. 3 toalhas haviam sido sacrificadas. O prato de detritos estranhos continha 2 galhos, uma tira rasgada, 4 carrapichos, uma pedrinha e algo que Meia se recusou a identificar até que parasse de cheirar. Fiona deu um passo para trás e o examinou. Tristan estava na piscina rasa, pelo preto molhado e liso, cicatrizes antigas visíveis, olhos dourados cautelosos. Ele parecia menor sem a lama, não mais fraco, mais real. Fiona assentiu. Aceitável para a fase 1. Seu lobo se animou. Fase 1. Tristan olhou para ela. Quantas fases? As palavras saíram como um rosnado baixo em forma de lobo, moldado o suficiente para outro lobo entender. Fiona, sendo ômega e treinada em cuidados com a forma de guerra, entendeu perfeitamente. Seu sorriso voltou. Hoje, 4. Tristan considerou o galpão de isolamento de pedra pela primeira vez. Parecia pacífico. A segunda fase envolveu sabão de ervas. Fiona apresentou 3 blocos em uma bandeja. Resina de pinho. Aveia com mel e argila rosa. Tristan recuou do terceiro. Seu lobo rosnou. Insulto. Fiona não levantou os olhos de suas anotações. Argila rosa é para pele inflamada. Resina de pinho é para pelo denso. Aveia com mel é para ressecamento. Nenhum deles é uma declaração política. Tristan apontou o nariz para o bloco de pinho. Uma escolha previsível, Fiona murmurou. Ele lhe deu um olhar de aviso. Uma escolha medicamente sensata, ela corrigiu. Meia escondeu um sorriso atrás da lousa. O sabão de pinho era tolerável, mau. Cheirava a resina e casca verde forte, não a perfume da corte. Fiona o trabalhou em seu pelo com mãos fortes e uma escova que parecia determinada a encontrar cada tufo secreto de lama que ele esperava manter. A espuma subiu por seus ombros. Seu lobo encarou mentalmente as bolhas. Estamos coroados de vergonha. Estamos limpos. Mesma coisa. Fiona encontrou outro galho. Meia o rotulou como detritos estranhos. Segunda ofensa. Tristan decidiu que a lousa também era uma inimiga. A terceira fase foi o banho de imersão para relaxamento muscular. A piscina se encheu novamente com água quente e clara. Fiona adicionou feixes de ervas amarrados em linho, sais minerais e um óleo escuro que cheirava amargo o suficiente para ser útil. Nenhuma pétala apareceu. Tristan observou a cesta de perto. Caso houvesse traição. Fiona notou. Nenhuma flor nesta rodada. Ele se abaixou na água com a cautela de um general entrando em um tratado suspeito. O calor envolveu suas pernas, barriga, peito e ombros. As ervas se abriram sob o vapor. A dor que ele carregava há tanto tempo que parecia parte de seu nome começou a se soltar. Seu lobo ficou em silêncio, não dormindo, ouvindo internamente. Fiona sentou-se em um banquinho baixo fora da piscina e verificou a laceração antiga perto de seu ombro. Ela não tocou até que ele virou a cabeça e deu o menor aceno. Permissão. Ela a aceitou como se importasse, porque importava. Seus dedos separaram o pelo molhado e encontraram a crista inchada de tecido cicatricial. Ela pressionou ao redor com habilidade cuidadosa. O corpo de Tristan travou. Fiona removeu a mão imediatamente. Chega. Ele poderia ter usado aquele momento para escapar. Ele poderia ter se levantado, sacudido metade da piscina sobre o chão perfeito dela e declarado que nenhum rei deveria ser fervido em ervas. Em vez disso, ele respirou fundo e abaixou a cabeça. Continue. Fiona entendeu. Devagar, ela disse a ele. Ela trabalhou devagar. A dor se intensificou, depois diminuiu. O calor se moveu mais fundo. Seu ombro, que ardia desde o último cerco, se soltou por uma fração. Seu lobo sussurrou. Oh! Tristan ignorou a suavidade naquele som. Fiona não. Sua expressão mudou. Não com pena, mas com reconhecimento. Ela já tinha visto guerreiros descobrirem o alívio antes. Eles sempre pareciam surpresos, depois ofendidos, como se a dor estivesse roubando deles e ninguém tivesse feito um boletim de ocorrência. Você tem carregado isso por muito tempo.
disse ela. Tristan abriu um olho. A voz dela permaneceu gentil. Sua mão permaneceu firme. Isso não é um elogio. Sua orelha se moveu. Ela continuou. Dor suportada sem necessidade não é força. É má manutenção. Seu lobo absorveu aquilo. Má manutenção? Tristan estava cansado demais para responder. A quarta fase foi a secagem. Ninguém o havia avisado sobre a secagem. 3 assistentes se aproximaram com lençóis de linho e panos absorventes. Fiona os dirigiu com precisão enérgica. Tristan ficou na bacia drenada, enquanto eles pressionavam a água de seu pelo. Ele suportou as toalhas no flanco. Ele tolerou as faixas no ombro. Ele se opôs quando Mia se aproximou de sua cauda com um pente. A objeção não foi verbal. Ela sacudiu gotas do teto ao chão. Fiona fechou os olhos. A sala pingava. Mia abaixou o pente. Tristan sentiu um momento de vitória. Então Fiona abriu os olhos. Vossa Majestade, se você sacudir água em minhas prateleiras de ervas esterilizadas novamente, eu vou pedir a argila rosa. O lobo ficou imóvel. Tristan estendeu a cauda. Mia a penteou. Nenhuma batalha o havia preparado para isso. Naquela noite, Tristan recebeu uma câmara de recuperação com pisos de pedra aquecidos e linho simples. Tinha uma plataforma baixa para dormir, grande o suficiente para a forma de guerra. Também tinha uma tigela de caldo que ele não pediu, mas bebeu mesmo assim. Ele permaneceu em forma de lobo porque mudar com feridas meio tratadas irritaria o ombro. Fiona explicou isso através da porta, enquanto lhe negava acesso ao seu velho manto enlameado. Está sendo queimado, ela disse. Tristan levantou a cabeça. Esterilizado, ela corrigiu. Possivelmente queimado se resistir. Seu lobo lamentou. Aquele manto nos conhecia. Conhecia o mofo. Mia trouxe um envoltório preto limpo para a mudança posterior. Fiona colocou um travesseiro de ervas de cedro perto da plataforma. Tristan o encarou. Para dormir, Fiona explicou. Ele deu um rosnado baixo. Não é decoração. Outro rosnado. Não é rendição. Seu lobo cheirou através dele. Cedro, menta, calor, ômega limpa. Tristan odiou que o travesseiro cheirasse bem. Ele odiou mais ainda ter dormido por 9 horas. Na manhã seguinte, ele acordou com o travesseiro sob sua mandíbula e uma pata dianteira enrolada ao redor dele. Fiona entrou com uma bandeja de pomadas para feridas. Ela parou. Ele abriu um olho. A boca dela não sorriu. Seus olhos sim. Bom dia, Vossa Majestade. Vejo que o travesseiro inimigo sobreviveu à noite. Ele o soltou imediatamente. Seu lobo protestou. Nós o capturamos. Fiona pousou a bandeja. Naturalmente. O segundo dia de tratamento começou com uma inspeção. Fiona chegou, usando um vestido de trabalho verde pálido, mangas arregaçadas, cabelo preso e uma pequena máscara de prata para cheiros ao redor do pescoço. Tristan considerou a máscara um insulto, até que ela explicou que era para trabalho concentrado em feridas e não para ele pessoalmente. Então ela acrescentou. Principalmente. Ele rosnou. Ela marcou algo em seu prontuário. Voz forte, temperamento se recuperando. Seu lobo resmungou. Ela anota nossa raiva. Ela anota tudo. Isso era verdade. Ao meio-dia, toda a propriedade sabia 3 fatos sobre o rei Alfa. Primeiro, ele havia sobrevivido ao banho de emergência. Segundo, ele havia dormido com o travesseiro de cedro. Terceiro, ele havia permitido que Fiona Bellwether penteasse sua cauda sob a ameaça de argila rosa. Ninguém dizia esses fatos em voz alta perto dele. Eles não precisavam. As paredes de uma propriedade de cura tinham ouvidos, narizes e funcionários da lavanderia. Os generais de Tristan chegaram depois do almoço. Eles vieram em forma humana, vestidos com casacos de campanha escuros. Cheiravam a poeira da estrada, couro velho e o alívio presunçoso de soldados que ainda não haviam sido colocados em uma piscina. Eram 4, todos alfas, todos leais e todos tolos o suficiente para acreditar que o tratamento de seu rei seria divertido a uma distância segura. Fiona os encontrou no salão de recepção. Tristan observava do corredor superior, com roupas pretas folgadas e um ombro enfaixado, o cabelo ainda úmido de outro enxágue com o qual ele não havia concordado em espírito.
O general Edric olhou para ele. A boca do homem se contraiu. Os olhos de Tristan se estreitaram. Fiona seguiu o olhar de Edric. Então ela inspirou uma vez. Sua expressão inteira mudou. Não raiva. Oportunidade profissional. Cavalheiros, ela disse. Vocês vieram diretamente da estrada. O sorriso de Edric desapareceu. Edric respondeu com menos confiança. Sim, senhora Bellwether. Os olhos de Fiona se moveram para os punhos dele. E do acampamento de campo ocidental antes disso. Os ombros do general se enrijeceram brevemente. O lápis dela bateu uma vez contra o prontuário. Sem higienização completa. Os generais se entreolharam. O lobo de Tristan levantou a cabeça. Oh! Fiona se virou para Meia. Prepare 4 banhos de descontaminação padrão para alfas. O salão de recepção congelou. Edric disse com a cautela de um homem se aproximando de um penhasco. Viemos consultar Sua Majestade. A voz de Fiona permaneceu doce. Vocês podem consultá-lo depois que suas botas pararem de colocar meus tapetes em perigo. Tristan encostou um ombro na parede. Seu lobo, pela primeira vez desde a chegada, estava encantado. Justiça. Os generais foram escoltados, não arrastados, escoltados com uma inevitabilidade tão educada que a resistência teria parecido infantil. 1 hora depois, 4 oficiais alfa endurecidos pela batalha sentaram-se em piscinas de imersão de pedra adjacentes. Seus braços estavam cruzados. Suas expressões eram severas. Cada um usava uma toalha dobrada na cabeça para evitar que o vapor pingasse em seus olhos. Fiona inspecionou a fila. Muito bom. Edric encarou a parede. Outro general murmurou que o sabão de pinho era aceitável. Meia anotou isso. Tristan ficou na porta, absolutamente silencioso. Fiona olhou para ele. Vossa Majestade, gabar-se aumenta a pressão arterial. Ele se virou. Seu lobo rolou de satisfação. Não somos os únicos na água. A propriedade se estabeleceu em uma rotina. A rotina, Tristan descobriu, era um campo de batalha com toalhas. Ao amanhecer, a equipe de Fiona verificava sua temperatura, o cheiro das feridas, a tensão muscular e o humor. O humor não estava escrito com essas palavras exatas, mas Tristan viu a lousa de Meia. Incluía anotações como rosnou para a compressa, tolerou a inspeção da pata, tentou esconder a pomada, aceitou o caldo quando ninguém estava olhando. No meio da manhã, vinha o trabalho na piscina em forma de guerra. Fiona insistia que a cura de grandes grupos musculares exigia a forma de lobo. Tristan insistia que isso era conveniente para ela porque lhe dava mais área de superfície para esfregar. Ela respondeu que declarações precisas ainda podiam ser reclamações. Ao meio-dia, vinha o descanso. Ele odiava o descanso. Seu lobo amava o descanso, mas se recusava a admitir. No 5º dia, o lobo tinha opiniões sobre a temperatura da água. Fria demais. Você odeia banhos, Tristan o lembrou. Nós odiamos banhos ruins. Fiona adicionou mais água quente. O lobo suspirou. Tristan considerou isso traição. A questão do sabão piorou. Fiona mantinha um armário inteiro de blocos de ervas, cada um estampado com a marca da folha de Bellwether. Resina de pinho, cinza de cedro, aveia com mel, menta de urtiga, carvão de salgueiro, argila rosa, sal, sálvia e abeto negro. Tristan presumira que sabão era sabão. Fiona explicou sobre pele, pelo, bordas de feridas, equilíbrio de óleo, neutralidade de cheiro e prevenção de fungos até sua cabeça doer. Então ela lhe entregou aveia com mel para uma área seca perto de suas costelas. Seu lobo objetou fracamente. Mel soa suave. Pele seca soa pior. Estamos nos tornando civilizados. Estamos nos tornando menos irritadiços. O lobo não teve resposta para isso. Tristan usou a aveia com mel. Fiona notou porque Fiona notava tudo. Ela não disse nada. Isso foi pior do que provocação. Ele a pegou sorrindo para uma toalha. Suas orelhas esquentaram em forma humana, o que era imperdoável. No 7º dia, Tristan tentou escapar. Não foi uma fuga séria. Ele era o rei alfa. Se ele realmente quisesse sair, poderia simplesmente ir embora, convocar sua escolta e enfrentar a decepção de Fiona como um guerreiro. Em vez disso, ele escolheu um corredor lateral após a terapia de vapor, ainda úmido,
descalço e envolto em um roupão preto que pertencia à propriedade e cheirava agressivamente a limpo. Seu plano era simples: encontrar o jardim externo, respirar um ar que não contivesse eucalipto e voltar antes que alguém notasse. Ele conseguiu dar 12 passos. Uma assistente ômega idosa saiu de um nicho de linho com uma cesta no quadril. Seu nome era Nessa. Ela trabalhava nas termas herbais Bellwether desde antes de Fiona herdá-las e possuía a calma de alguém que havia sobrevivido a muitos alfas tolos. Ela olhou para as pegadas molhadas de Tristan, depois para Tristan. Vossa Majestade, disse Nessa. O corredor de fuga é limpo às quintas-feiras. Tristan a encarou. Hoje não é quinta-feira. Nessa apontou para o caminho de onde ele viera. Seu lobo sussurrou. Podemos contorná-la. Tristan olhou para o rosto de Nessa. Não, não podemos. Ele voltou para a sala de vapor. Fiona estava esperando com uma toalha. Ar fresco? Ela perguntou. Ele aceitou a toalha. Tristan a enrolou em seus ombros. Avaliação estratégica. Fiona olhou em direção ao corredor do nicho de linho. Sua dignidade mancou para frente. A segurança é complexa. Ela fez uma anotação. Paciente tentou levantamento de corredor não programado. Retornou voluntariamente. Seu lobo protestou. Fomos derrotados por uma idosa com toalhas. Fiona olhou para cima. Você gostaria que isso fosse incluído? Tristan percebeu que havia falado em voz alta. Ele fechou os olhos. Ela não riu. Não até mais tarde. O riso veio durante o tratamento de seu ombro, suave e repentino. Meia havia trazido a placa de corredor solicitada por Nessa. Dizia que todos os alfas molhados deveriam voltar. A dignidade de Tristan sofreu. Seu ombro melhorou. Este se tornou o padrão da propriedade. A humilhação chegava com a cura. A irritação chegava com o sono. A limpeza chegava com discussões. Fiona se movia por tudo isso com uma graça aterrorizante. Nunca se apressando, nunca recuando, nunca tratando sua posição como mais importante que sua recuperação. Tristan começou a notar coisas sobre ela. No início, ele notou seu cheiro porque era um lobo, ferido e vivo. Alecrim, menta, lã limpa, pele quente, calêndula esmagada e a leve doçura de ômega que ela mantinha cuidadosamente discreta em espaços profissionais. Então, ele notou suas mãos. Mãos fortes, mãos cuidadosas, sempre quentes do vapor ou do trabalho. Mãos que podiam esfregar lama de um flanco em forma de guerra sem pedir desculpas e depois parar ao primeiro sinal de dor. Então ele notou seu cansaço. Fiona era precisa com todos, exceto consigo mesma. Ela pulava refeições quando a sala de destilação de ervas atrasava. Ela ficava acordada para ajustar os soníferos dos soldados. Ela levantava caixas que outros funcionários deveriam ter carregado. Ela sorria para nobres que tratavam a expertise de uma ômega como uma novidade charmosa e depois corrigia seus planos de tratamento com uma tinta afiada o suficiente para cortar. A primeira vez que Tristan carregou uma caixa para ela, ela o olhou como se ele a tivesse roubado. Essa caixa faz parte do meu sistema de inventário. Ele a segurou facilmente. Era pesada. Fiona apontou para baixo. É por isso que estava no chão. Tristan olhou para a prateleira. Agora está na prateleira. Sua expressão tornou-se paciente. A prateleira errada. Seu lobo se encolheu. Fiona apontou para um suporte rotulado. Urtiga seca não fica ao lado de misturas para dormir, a menos que você queira sonhos muito alertas. Tristan moveu a caixa. Ela observou. Obrigada. Foi uma frase pequena. Seu lobo reagiu como se tivesse recebido uma província. Ajudamos a Toca. É uma sala de destilação. Toca. Não. A boca de Fiona se curvou como se pudesse ouvir a discussão através de seu rosto. Rebelião interna. Tristan colocou a caixa corretamente. Em andamento. Fiona cruzou os braços. Sobre a urtiga. Sobre a terminologia, Tristan admitiu. Ela olhou ao redor das prateleiras arrumadas. Diga a ele que a sala de destilação não é uma toca. Seu lobo ficou ofendido. Ela sabia. Tristan não perguntou como. Os sentidos de ômega de Fiona não eram sobrenaturais no sentido dramático. Ela não podia ler mentes. Ela podia, no entanto, ler corpos da mesma forma que os herbalistas leem folhas. Uma mudança na respiração,
calor sob a pele, o toque do cheiro, antes que o constrangimento se tornasse fala. Tristan, com toda a sua arte da guerra, era chocantemente transparente quando molhado, cansado e segurando urtiga seca. Sua equipe notou a mudança antes dele. O Rei Alfa parou de lutar contra cada banho. Ele ainda se opunha. A oposição parecia fazer parte de sua respiração, mas ele chegava na hora. Ele escolhia a resina de pinho antes que Fiona a entregasse a ele. Ela se abaixava na piscina em forma de guerra, com apenas um olhar acusador. Ele permitia que Meia inspecionasse suas patas, sem ameaçar o prato de detritos de porcelana. No 10º dia, ele levantou a pata dianteira para a limpeza das garras, antes que Fiona pedisse. A câmara ficou em silêncio. Fiona olhou para a pata. Meia olhou para Fiona. Tristan percebeu o que havia feito. Seu lobo sussurrou. Tarde demais. Fiona pegou sua pata com cerimônia. Excelente iniciativa, Vossa Majestade. Ele encarou a parede. Sua cauda se moveu uma vez sob a água. O respingo atingiu o avental de Meia. Meia escreveu algo. Tristan não perguntou. O ponto de virada emocional não veio em um banho, mas ao lado de um. Uma tempestade desabou sobre a propriedade à noite, sacudindo a chuva contra as janelas altas e enchendo as câmaras das fontes termais com um eco baixo de trovão. Tristan acordou em forma de guerra, com os dentes à mostra, antes de saber onde estava. O quarto cheirava limpo. Limpo demais, sem fumaça, sem sangue, sem chão de campo de batalha molhado, sem sentinelas gritando posições. Seu ombro ardia. Seu lobo mergulhou em uma prontidão antiga. Levantar, guarda, porta, inimigo. A porta da câmara de recuperação se abriu. Fiona estava lá em um roupão cinza, cabelo trançado sobre um ombro, segurando uma lamparina coberta. Ela não entrou correndo. Ela não chamou os guardas. Ela parou do lado de fora do limiar e o deixou ver suas mãos. Tempestade, ela disse. Não cerco. A respiração de Tristan estava pesada. Suas garras arranhavam o chão. O trovão estalou novamente. Seu corpo se lembrou do cerco de inverno, a parede tremendo, a lama congelando, os feridos amontoados, o cheiro de fumaça sob a neve. Fiona se abaixou para sentar no chão do corredor, do lado de fora de seu quarto. Omega, seu lobo reconheceu. Não fraca, firme. Eu ficarei aqui, ela disse. Você não precisa dormir. Você não precisa falar. Você precisa continuar respirando. Ele queria dizer que estava bem. Ele estava em forma de lobo. E a mentira teria soado como um rosnado. Então ele respirou. Fiona o acompanhou, devagar o suficiente para guiar, mas não tão óbvio que o orgulho pudesse rejeitar. A chuva passava sobre o telhado, a lamparina brilhava entre eles. A propriedade rangia e suspirava ao redor da tempestade. Depois de um tempo, suas garras relaxaram. Depois de mais tempo, sua cabeça baixou para suas patas. Fiona permaneceu no corredor até o amanhecer. Ela não mencionou isso no café da manhã. Isso foi misericórdia. Ela, no entanto, adicionou a prática de respiração noturna de tempestade ao seu cronograma de tratamento. Essa era Fiona. Os dias após a tempestade ensinaram a Tristan uma verdade humilhante. Um conselho de guerra era mais fácil do que um cronograma de cura. Em um conselho de guerra, as pessoas discutiam sobre linhas de suprimento, estradas inimigas e se as passagens do norte congelariam antes da chegada dos reforços. Nas termas herbais Bellwether, Fiona discutia com ele sobre a secagem das orelhas. A secagem das orelhas, aparentemente, não era opcional. Tristan descobriu isso quando emergiu da piscina mineral inferior em forma de guerra e se sacudiu uma vez, apenas uma vez. O movimento foi instintivo. O resultado foi catastrófico. A água explodiu de seu pelo preto em um anel brilhante. Atingiu os azulejos, as paredes, 2 pilhas de toalhas dobradas, a lousa de meia e uma lamparina de prata. Fiona estava diretamente na frente dele. Ela havia levantado seu prontuário no último momento, então apenas as bordas de suas mangas sofreram. A sala ficou em silêncio. Tristan congelou com uma pata ainda levantada. Seu lobo sussurrou.
Fizemos chover dentro de casa. Fiona abaixou o prontuário. Vossa Majestade, ela murmurou. Você acabou de declarar guerra à minha lavanderia? Tristan pousou a pata com dignidade. Isso foi difícil quando a água pingava de sua orelha esquerda. Fiona apontou para um banco. Sente-se. Ele se sentou, porque a alternativa envolvia escorregar no azulejo e acabar com a monarquia por má etiqueta de banho. Meia correu com toalhas. Nessa apareceu do nada, como costumava fazer quando o linho estava em perigo. 2 assistentes se moveram com a velocidade exausta de pessoas que já viram umidade demais. Fiona pegou uma toalha menor para si. Tristan a observou se aproximar. Seu lobo ficou imóvel por um motivo diferente. Ela cheirava a alecrim, pele limpa e um pouco de irritação. A irritação não deveria ter um cheiro atraente. Tinha. Isso parecia injusto. Orelha, Fiona instruiu. Tristan virou a cabeça para o lado. Fiona esperou. Ele a virou ainda mais. A toalha permaneceu levantada. Majestade, ela disse com uma doçura perigosa. Eu posso secar suas orelhas gentilmente. Ou posso chamar Nessa com um esfregão de cabo longo. Nessa levantou o esfregão da porta. Tristan abaixou a cabeça. Fiona secou uma orelha com dedos cuidadosos. O toque foi prático. Deveria ter parecido médico. Parecia médico na maior parte. Também fez seu lobo derreter em uma poça quente e vergonhosa atrás de suas costelas. Não se incline, Tristan se advertiu. Sua orelha esquerda se inclinou. Fiona parou. Tristan encarou a parede. Meia encontrou um interesse urgente no chão. Nessa, que não tinha mais misericórdia após décadas de alfas úmidos, fez uma anotação em seu inventário de linho. Bom, disse Fiona finalmente. Seu lobo suspirou. A orelha direita de Tristan o traiu antes que Fiona pedisse. Ela se inclinou em direção à toalha dela. Fiona não riu. Isso foi pior. Ela terminou de secá-lo e deu um passo para trás, sem se sacudir nas salas de tratamento. Tristan emitiu um som baixo. Fiona ergueu uma sobrancelha. Sem se sacudir. Isso não é um contra-argumento legal. Seu lobo murmurou que era um contra-argumento muito antigo. A regra foi adicionada ao quadro de tratamento ao meio-dia, sem se sacudir em ambientes fechados. Alguém a havia escrito em letras grandes e maiúsculas. Tristan suspeitou de Nessa. Ele suspeitou mais de Fiona. O próximo problema foi o cheiro. Fiona acreditava que a cura exigia ar neutro. Tristan acreditava que um rei deveria cheirar a si mesmo. Essas ideias colidiram na câmara de vapor na 8ª tarde. Ele entrou em forma de lobo com o pelo escovado, o ombro enfaixado e o temperamento já desconfiado. Fiona estava perto de uma bacia de cobre, misturando uma pasta pálida com uma colher de madeira. Seu nariz captou camomila, sal, salgueiro moído e algo suave. Ele parou. Não. Fiona olhou para cima. Sim. Ele não havia falado. Ele não precisava. Você tem uma área irritada sob o pelo do peito, ela explicou. A pasta vai acalmá-la. Tristan deu um passo para trás. Fiona olhou para suas patas. Isso é recuo. Ele levantou o queixo. Era distância estratégica. É pasta, disse Fiona. Seu lobo cheirou novamente e recuou. Cheira a gentil. Tristan concordou que gentil era o problema. Ele era o rei alfa dos Pactos do Norte. Ele havia cruzado cumes congelados, rompido linhas de cerco e negociado com senhores da fronteira que sorriam como facas. Ele não seria pintado com algo que cheirava a gaveta de linho. Fiona bateu a colher contra a bacia. Você tem 2 opções, ela lhe disse. Você pode aceitar esta pasta, ou eu posso registrar que o rei alfa foi derrotado pela camomila. Meia olhou para baixo muito rápido. As orelhas de Tristan se achataram. A voz de Fiona permaneceu serena. Serei precisa. A precisão importa nas anotações médicas. Ele caminhou para frente como um governante condenado. Ela se agachou perto de seu peito, cuidadosa com seu ombro em recuperação. A pasta tocou sua pele sob o pelo denso. Era fria. Acalmou imediatamente. Seu lobo parou de reclamar. Traidor. O alívio o percorreu antes que o orgulho pudesse bloqueá-lo. Fiona viu porque Fiona via tudo. Ela não se gabou. Em vez disso, trabalhou em silêncio, separando o pelo com dedos hábeis. O vapor se acumulou ao longo das paredes de pedra polida. Fora da câmara,
A água fluía por canais ocultos com uma canção suave e oca. Tristan olhou para o topo de seu cabelo claro e preso. Ela tinha uma mancha de pasta perto do pulso. Ele queria lambê-la para limpar. O pensamento o atingiu com tanta força que ele mudou de peso e quase pisou na bacia. Fiona segurou sua pata dianteira. Suas mãos eram pequenas contra o pelo escuro. Elas ainda o pararam. Seu lobo se aquietou por um instante. Se não houvesse comédia na sala, apenas vapor. Alacrim. O pulso dela firme, mas um pouco mais rápido. Seu próprio coração muito menos obediente que seu exército. Então Fiona olhou para a bacia que ele quase esmagara. Se você quebrar isso, cobrarei o triplo da coroa. O momento se quebrou. Tristan bufou. Seu lobo ficou aliviado. Podemos sobreviver à cobrança. Mal. A propriedade também descobriu que o rei Alpha odiava sais de banho florais, exceto quando não odiava. Fiona mantinha 3 misturas terapêuticas para recuperação muscular profunda. Uma cheirava a pinho e sal. Uma cheirava a urtiga e casca amarga. A terceira cheirava levemente a lavanda. Tristan aprovou a primeira. Ele tolerou a segunda. Ele tratou a terceira como um insulto pessoal. Fiona não pediu sua opinião. Ela despejou uma medida na piscina em uma manhã fria, quando seu ombro havia travado por causa da tensão de um antigo campo de batalha. O cheiro da água mudou. Tristan parou nos degraus. Fiona não levantou os olhos do pote. Não comece. Ele começou. Não verbalmente. Ele deu à piscina o mesmo olhar que uma vez dera a uma fortaleza inimiga. Fiona colocou o pote na prateleira. A lavanda relaxa a tensão muscular. Seu rosnado ecoou sobre a água. Seu ombro não se importa com sua reputação. O rosnado diminuiu. Além disso, sua reputação já sobreviveu à aveia com mel. Meia tossiu na manga. Tristan virou a cabeça lentamente. Meia ficou fascinada por uma tampa de ralo. Fiona apontou para a piscina. Entre. Ele entrou com a solenidade de um rei assinando um tratado desfavorável. A água morna envolveu suas pernas. A lavanda subiu com o vapor. Ele esperou pela humilhação. Em vez disso, o músculo ao longo de seu ombro se soltou. O alívio foi imediato e suspeito. Seu lobo sussurrou. Odiamos que funcione. Tristan afundou mais. Fiona sentou-se na borda de pedra com seu prontuário. Algum desconforto? Ele desviou o olhar. Vou marcar isso como não. 1 minuto se passou. Depois outro. A água borbulhava suavemente perto das saídas de aquecimento. Seu ombro parou de se contrair. Sua mandíbula relaxou. Uma orelha se inclinou para o lado. O lápis de Fiona parou. Tristan notou. Ele se endireitou imediatamente. Tarde demais. Ela tinha visto a orelha. Interessante, ela murmurou. Ele estreitou os olhos. Resposta à lavanda positiva. As palavras eram médicas. A boca dela não era. Ela continha um sorriso sob custódia. Tristan considerou sair. Então a água morna rolou contra suas costelas doloridas. Ele ficou. Na manhã seguinte, um novo pote apareceu em seu armário de tratamento. O rótulo dizia, Desgraça Real Lavanda. A caligrafia era de Fiona. Tristan o encarou por um longo tempo. Seu lobo riu tanto que ele teve que se sentar. Ele deveria ter exigido uma correção. Em vez disso, ele colocou o pote na prateleira mais alta, onde os soldados não podiam vê-lo. Fiona viu isso também. Claro que viu. Sua propriedade havia se tornado um mapa de pequenas derrotas. Uma toalha aceita aqui, uma pomada permitida ali, um travesseiro de dormir não jogado do outro lado do quarto. Um pote de lavanda escondido com o cuidado de um segredo de Estado. No entanto, nenhuma dessas derrotas parecia uma perda. Isso o confundia mais do que qualquer batalha. A própria Ômega o confundia mais. Fiona não era suave da maneira que os poetas da corte imaginavam as Ômegas. Ela era gentil com as feridas e impiedosa com as desculpas. Ela falava com pacientes assustados com uma voz quente o suficiente para acalmá-los. Depois se virava e reduzia um alfa teimoso ao silêncio com uma toalha levantada. Ela usava vestidos de trabalho simples, porque as ervas manchavam a seda. Ela mantinha as unhas curtas. Ela possuía exatamente um pente de pérola, que Meia disse ter sido enviado por um imperador e era usado principalmente para prender panos de secagem.
Tristan começou a notar coisas ridículas. Fiona batia o lápis 2 vezes quando um paciente mentia sobre a dor. Ela cantarolava baixinho ao misturar pomadas, nunca alto o suficiente para chamar de música. Ela colocava mechas de cabelo soltas atrás da orelha com as costas do pulso quando suas mãos estavam cobertas de bálsamo. Ela provava cada caldo antes de enviá-lo para pacientes com febre. Ela chamava cada toalha pelo tamanho. Esse último hábito não deveria tê-lo encantado. Encantou. Seu lobo achou profundamente comovente. Ela dá nome às toalhas. Ela categoriza os suprimentos. Mesma coisa. Não era. Ainda assim, Tristan começou a entender por que a propriedade a obedecia. Fiona não governava pelo cheiro, posição ou medo. Ela governava por uma competência tão consistente que até a rebelião parecia ineficiente. Uma noite, após um longo dia de admissão de soldados, ele a encontrou sozinha na sala de triagem. Pilhas de linho limpo a cercavam. O ar cheirava a pano seco ao sol e sabão de menta. Fiona estava em um degrau baixo, tentando alcançar uma prateleira alta com um feixe sob um braço. Tristan observou por um segundo a mais. Então ele deu um passo à frente e pegou o feixe dela. Ela olhou por cima do ombro. Eu poderia ter alcançado eventualmente. Seus olhos se estreitaram. Ele colocou o linho na prateleira. Foi um ato pequeno. Pareceu absurdamente íntimo. Fiona desceu e limpou as mãos. Obrigada, Vossa Majestade. Tristan. O nome saiu dele antes que a estratégia o aprovasse. Fiona ficou imóvel. A sala de triagem pareceu encolher ao redor deles. Lá fora, alguém rolou um carrinho sobre a pedra. Os canos de vapor estalaram nas paredes. Seu lobo ficou muito quieto. Fiona estudou seu rosto, não com timidez, não com acanhamento, mas com a mesma atenção exata que dava às feridas. Apenas quando você parar de me chamar de Sra. Bellwether durante as discussões, ela decidiu. Ele exalou, quase um riso. Fiona? O cheiro dela se aqueceu. Então a pilha de linho ao lado dele escorregou. Ele a segurou com uma mão. Uma segunda pilha deslizou da prateleira oposta. Fiona se lançou para pegá-la. Eles salvaram ambas as pilhas, mas a terceira pilha desabou atrás deles, com um baque suave e julgador. Nessa, apareceu na porta. Ela olhou para Tristan. Ela olhou para Fiona. Ela olhou para as toalhas caídas. Vou anotar que o rei agora é um perigo para o linho, disse Nessa. Fiona cobriu a boca com a mão. Tristan se abaixou para juntar as toalhas. Seu lobo, bêbado com o som de Fiona tentando não rir, declarou que o trabalho com linho era honroso. Tristan não discordou. Na segunda semana, as termas herbais Bellwether receberam o primeiro grupo de pacientes da matilha de guerra da campanha de Tristan. 27 soldados lobos chegaram em 2 carroças e a pé, todos em vários estados de exaustão, orgulho e sujeira. Alguns eram betas, alguns eram alfas. Vários vieram em forma de guerra, porque a mudança doía. Todos cheiravam a estrada, fumaça, pomada velha e a profunda relutância de guerreiros se aproximando de linho limpo. Fiona estava na entrada com Meia, Nessa e uma fileira de assistentes. Tristan estava ao lado dela, oficialmente para supervisionar a admissão militar. Extraoficialmente, Fiona lhe dissera que se seus soldados se comportassem mal, ela o faria demonstrar como mergulhar as patas. Ele concordou em supervisionar. O primeiro soldado olhou para o corredor de azulejos azuis e sussurrou para outro que a propriedade cheirava a flores. O lobo de Tristan rosnou. Fiona ouviu o suficiente. São ervas antissépticas, ela anunciou. Qualquer um que não consiga distinguir remédio de decoração receberá a palestra para iniciantes. Os soldados se endireitaram. Tristan olhou para eles com autoridade real. Fiona olhou para eles com toalhas. As toalhas foram mais eficazes. A admissão levou 3 horas. As armas foram etiquetadas e colocadas em suportes. As botas de lama foram para a lavagem externa. Pacientes em forma de guerra usaram as piscinas inferiores. Pacientes em forma humana receberam cubículos privados, verificação de feridas e instruções claras de que rosnar para o sabão não mudava seu propósito. Um capitão alfa recusou o sabão de aveia com mel, alegando que mel não era um cheiro de guerreiro. Fiona lhe entregou carvão de salgueiro.
Ele o usou. 10 minutos depois, ele perguntou se a aveia com mel ajudava com cotovelos secos. Mea anotou isso. Tristan ouviu e desviou o olhar. Seu lobo ficou satisfeito. Não estamos sozinhos. A piscina de terapia em grupo se tornou a maior comédia e o maior sucesso da propriedade. 8 lobos em forma de guerra sentaram-se em uma ampla bacia mineral, ombros fumegando, orelhas achatadas de desconfiança, enquanto assistentes despejavam ervas musculares na água. Fiona se movia ao longo da borda com uma prancheta. Tristan estava por perto em forma humana, limpo, enfaixado e privadamente grato por não estar na bacia desta vez. Um soldado tentou esconder uma pata enlameada sob a água. Fiona não levantou os olhos do prontuário. Pata dianteira esquerda para fora. O soldado congelou. As sobrancelhas de Tristan se ergueram. Fiona marcou uma caixa. Lama tem cheiro. Seu lobo sussurrou. O nariz dela é aterrorizante. Sim. À noite, os soldados que haviam zombado da propriedade estavam dormindo em quartos de recuperação aquecidos. Os que haviam reclamado do sabão pediram pomada extra. O que havia pedido carvão de salgueiro levou aveia com mel para um amigo. Nessa, rotulou o pote com o nome dele. Tristan observou Fiona administrar o caos sem levantar a voz. Ela não comandava como um alfa. Ela não precisava. Ela construiu sistemas que tornavam a recusa inconveniente, a recuperação possível e a dignidade sobrevivível. Mesmo os soldados mais teimosos se viam obedecendo porque cada regra fazia sentido e porque Fiona a explicaria uma vez e depois a aplicaria para sempre. O respeito se instalou em Tristan lentamente. A atração viera primeiro. Ele podia admitir isso em particular. Seu cheiro, suas mãos, sua coragem com uma escova. Mas o respeito se tornou o perigo mais profundo. Fiona Bellwether não se curvava porque o poder se apoiava nela. Ela também não quebrava o poder por prazer. Ela o redirecionava para a cura e esperava que todos, incluindo reis, acompanhassem. Quanto mais ele se curava, mais ele queria estar perto dela quando não estava sendo curado. Isso causava problemas. Ele começou a chegar cedo para o tratamento. Fiona notou. Fiona olhou para o relógio. Seu horário é às 9. Tristan olhou ao redor das prateleiras com grande seriedade. Eu estava por perto. Fiona fechou o armário. Esta é uma sala de inventário de ervas privada. Ele tocou um pote como se estivesse verificando uma fraqueza. Inspeção de segurança. O olhar dela se aguçou. De camomila. Tristan soltou o pote. Parecia vulnerável. Ela lhe deu um olhar por cima dos rótulos dos potes. Seu lobo, agora totalmente traiçoeiro, sussurrou. Viemos porque ela está aqui. Tristan não disse nada. Fiona lhe entregou uma caixa de toalhas limpas. Já que a segurança está aqui, carregue estas. Ele as carregou. As toalhas cheiravam a sol, vapor e a propriedade dela. Seu lobo considerou isso um privilégio. Tristan considerou renunciar a seus próprios instintos. Ele aprendeu nomes de ervas. No início, era prático. Casca de salgueiro para dor, confrei para inchaço, urtiga para circulação, lavanda para dormir, embora ele desconfiasse por princípio. Alecrim para clareza, resina de pinho para limpeza do pelo, aveia com mel para ressecamento, ainda embaraçoso. Então ele começou a se lembrar das ervas matinais de Fiona. Ele aprendeu quais potes ela mantinha na prateleira alta, porque Mea os usava demais. Ele também aprendeu quais misturas ela preparava quando o paciente era orgulhoso demais para admitir a dor. Uma tarde, ele a encontrou esfregando o próprio pulso, após horas escrevendo notas de tratamento. Ele colocou uma xícara de chá quente de salgueiro ao lado dela. Ela olhou para ela. Fiona estudou a xícara. Você me drogou? As sobrancelhas de Tristan se juntaram. Não. Ela cheirou novamente. Foi a meia? Não. Ele repetiu, desta vez soando ofendido. Os olhos dela se estreitaram. Você seguiu minha receita? Ele desviou o olhar. Sim. Ela levantou a xícara e cheirou. Suas sobrancelhas se ergueram. Corretamente. Seu lobo suspirou. Tristan manteve o rosto neutro. Medicina de campo básica. Fiona levantou a xícara. Isto não é básico. Ele ajustou o punho em seu pulso. Medicina de campo intermediária.
Ela sorriu para a xícara. Seu coração, que havia sobrevivido à batalha, se comportou absurdamente. A primeira quase confissão aconteceu durante um incidente com a cauda. Tristan havia se transformado em forma de guerra para um tratamento final do pelo. Suas feridas haviam fechado bem, seu ombro se movia mais livremente, e Fiona havia declarado seu pelo quase respeitável. Ele fingiu não se importar. Seu lobo celebrou por 20 minutos. Durante a fase de secagem, um assistente carregando linho dobrado passou atrás dele. A cauda de Tristan se moveu sem permissão. Atingiu uma cesta de toalhas limpas. As toalhas deslizaram para a piscina de enxágue rasa. Todos os assistentes congelaram. Fiona olhou para as toalhas, depois para a cauda dele, depois para o rosto dele. Tristan se preparou para o julgamento. Vossa Majestade, ela disse, sua cauda desfez 1 hora de lavanderia. Seu lobo tentou parecer inocente. Rostos em forma de guerra não foram projetados para a inocência. Fiona se aproximou. Levantou sua cauda com as 2 mãos e a colocou firmemente no lado seco do banco de pedra. Fica! O corpo inteiro de Tristan ficou imóvel. Seu lobo sussurrou. Ela comandou a cauda. Ela comandou. Ela obedeceu. Tinha obedecido. Isso é preocupante. As mãos de Fiona permaneceram em sua cauda por um suspiro a mais. Ela pareceu perceber ao mesmo tempo que ele. O cheiro dela mudou ligeiramente. Alecrim e linho limpo se aquecendo com o constrangimento. Ele virou a cabeça. Ela o soltou e deu um passo para trás. Segurança da lavanderia, ela disse. Ele deu um rosnado baixo. Não faça esse som. Este foi o crime da sua cauda. Su Lobo ofereceu. Poderíamos nos desculpar com excelente imobilidade. Tristan ficou perfeitamente imóvel. A boca de Fiona se contraiu. Foi quando ele quase contou a ela. Não que a desejava. Isso era simples demais. Ele quase lhe disse que as mãos dela o faziam se sentir menos como uma arma e mais como um ser vivo. Ele quase lhe disse que havia começado a dormir porque a propriedade dela cheirava a segurança. Ele quase lhe disse que ser ordenado a entrar na água por uma ômega havia se tornado menos humilhante do que ser deixado sozinho com a dor. Em vez disso, ele espirrou. O espirro sacudiu a água de seus bigodes e borrifou a lateral do armário de linho. Fiona fechou os olhos. Fase 5, disse ela. Seu lobo entrou em pânico. Não existe fase 5. Fiona pegou uma toalha. Agora existe. Sentimentos foram adiados devido à umidade. Os dias seguintes tornaram o adiamento cada vez mais difícil. Tristan havia enfrentado formações inimigas que eram menos persistentes do que a equipe de Fiona. Todas as manhãs, alguém aparecia com uma nova ideia restauradora. Banho de imersão mineral, vapor no ombro, bálsamo para as almofadas das patas, óleo para o pelo, exercícios de respiração, caminhada suave, alongamento menos suave. Uma atividade terrível que Meia chamava de círculos de mobilidade, que soava inofensiva, até Tristan descobrir que exigia mover uma articulação ferida em laços lentos, enquanto um aprendiz de ômega contava em voz alta. Ele odiava a contagem. Seu lobo odiava parar no 8. Fiona percebeu essa fraqueza na segunda tentativa. Você quer terminar a série? Ela observou. Tristan, em forma de guerra, olhou para frente. O aprendiz segurou a lousa muito imóvel. O lápis de Fiona pairou. Interessante, seu lobo murmurou. Ela encontrou outra alavanca. Sim, 10 círculos. Fiona instruiu. Tristan completou 10. Bom controle. Sua cauda deu uma batida satisfeita. O aprendiz sorriu. Tristan olhou para a cauda como se ela tivesse traído a coroa por escrito. Depois disso, Fiona usou a conclusão contra ele. Se ele resistisse a um tratamento, ela o dividia em etapas precisas. 3 enxágues, 2 alongamentos, 10 respirações, 5 voltas lentas pela piscina quente. Tristan podia ignorar o conforto. Ele não podia ignorar uma sequência inacabada. Era cruel. Era eficaz. Foi também como ele acabou usando uma toalha de vapor na cabeça enquanto 4 soldados observavam do corredor. A toalha não era decorativa. Fiona havia explicado isso 2 vezes. Ela mantinha o calor ao redor dos músculos rígidos de seu pescoço
enquanto ele se sentava em forma de guerra com as patas dianteiras em uma bacia rasa. Infelizmente, a toalha caía sobre suas orelhas, dando-lhe o olhar solene de um juiz muito grande que havia perdido uma discussão com a lavanderia. Os soldados tentaram não encarar. O fracasso deles foi barulhento. Tristan abriu um olho. O soldado mais próximo fixou o olhar em uma parede. Fiona não se virou. Quem rir receberá o mesmo tratamento. 4 espinhas se endireitaram. A toalha escorregou sobre o nariz de Tristan. Seu lobo sussurrou. Não conseguimos ver. Tristan levantou o focinho, tentando restaurar a dignidade. A toalha caiu na bacia das patas. Meia fez um som minúsculo e fingiu que era uma tosse. Fiona pegou a toalha, torceu-a e a colocou de volta sobre sua cabeça com perfeita calma. Imobilidade, ela o lembrou. Ele rosnou. Imobilidade não é rendição. Era exatamente o que ele dissera a si mesmo a semana toda. Ouvir isso de Fiona fez suas costelas se apertarem. Ele ficou imóvel. Os soldados viram isso também. Na ceia, metade dos pacientes da matilha de guerra pedia toalhas de vapor. Eles alegavam que era para alívio muscular. Nessa alegava que era porque o rei fazia coisas tolas parecerem oficiais quando ele olhava com bastante firmeza. Tristan não negou isso. Ele estava ocupado descobrindo que pano quente ajudava com dores de cabeça. A propriedade de Fiona mudou ao redor dos soldados. Tornou-se mais barulhenta, mais quente e mais ridícula. Pacientes em forma de guerra aprenderam quais piscinas eram para articulações doloridas e quais eram para irritação na pele. Pacientes em forma humana aprenderam que esconder bandagens sob as mangas apenas atrasava Fiona por 3 minutos. Alguém começou uma competição silenciosa sobre quem conseguia ficar de molho sem reclamar por mais tempo. Tristan acidentalmente venceu no primeiro dia. Ele não sabia que era uma competição. Seus soldados tomaram isso como estratégia real. No terceiro dia, 8 alfas estavam sentados em água mineral com expressões sombrias, cada um determinado a sofrer o relaxamento melhor que os outros. Fiona caminhou ao longo da borda da piscina e olhou para eles por cima de seu prontuário. Cavalheiros, se vocês transformarem a cura em um concurso de dominância, vou designar lavanda para todos vocês. A piscina ficou em silêncio. Um soldado sussurrou que não tinha objeção à lavanda. Tristan olhou para ele. O soldado afundou mais até que apenas seus olhos aparecessem. Fiona bateu o lápis. Eu ouvi isso, Capitão Vire. Homens sensatos recebem palestras mais curtas. O Capitão Vire emergiu um pouco. Sua expressão sugeria que palestras mais curtas haviam se tornado dignas de vergonha pública. O lobo de Tristan o respeitou. O progresso não acontecia em linha reta. Algumas manhãs, Tristan acordava com o ombro tenso e o humor pior. Algumas noites, ele sonhava com lama, gritos e o cheiro metálico e frio de feridas antigas. Nessas manhãs, ele tentava recusar a piscina, ficando em silêncio. Fiona aprendeu rapidamente que silêncio não era consentimento. Ela também aprendeu a não pressionar da mesma maneira todas as vezes. Uma vez, ela lhe trouxe um chá amargo e sentou-se do lado de fora de sua porta até que ele a abrisse. Uma vez, ela enviou Nessa, que o informou que ficar de mau humor prejudicava o fluxo de ar. Uma vez, ela rolou uma bacia para dentro de seu quarto e começou a lavar o chão com atenção exagerada. Seu lobo ficou tão ofendido com o cheiro de sabão de chão que ele foi para a sala de tratamento adequada voluntariamente. Esse último método funcionou bem demais. Tristan acusou Fiona de limpeza tática. Ela aceitou a acusação. Sua pior manhã veio depois que um mensageiro chegou da capital. O conselho o queria de volta mais cedo. A campanha havia acabado, mas as fronteiras sempre criavam burocracia, e a burocracia não tinha respeito por tecido em cicatrização. Tristan leu o pacote selado em seu quarto, enquanto a chuva riscava as janelas. Seu corpo reagiu antes que sua mente terminasse. O ombro se enrijeceu. Sua mandíbula travou. O velho pensamento retornou. Familiar e estúpido. Partir, trabalhar. Provar a recuperação, ignorando-a. Seu lobo odiava a ideia e ainda a entendia. Quando Fiona entrou para o tratamento, ele estava em forma humana, já vestido com roupas de viagem escuras. Ela parou no limiar,
Seu cheiro se aguçou. Essa roupa não está no cronograma. Tristan dobrou a carta. O conselho solicita meu retorno. A resposta de Fiona foi calma. O conselho pode solicitar muitas coisas. A mandíbula de Tristan se enrijeceu. Eu sou o rei. Ela apontou para o ombro dele. Você também está no meio de um plano de recuperação do ombro. Seu temperamento se exaltou. Não com ela. Nunca exatamente com ela. Com a carta, o conselho, sua própria rigidez, a parte dele que ainda acreditava que a dor era um recibo de utilidade. Fiona viu tudo isso. Sua voz ficou mais baixa. Você está partindo porque é necessário? Ou porque o descanso começou a parecer perigoso novamente? A pergunta atingiu com muita precisão. Tristan desviou o olhar. Seu lobo abaixou a cabeça. Fiona não suavizou a verdade, fingindo que não a havia atingido. Se houver uma crise, eu embalarei pomadas e enviarei um curandeiro com você, ela continuou. Se houver apenas impaciência, você pode responder ao conselho de uma mesa que não cheire a couro infectado. Isso não deveria ter sido engraçado. Sua boca quase se moveu. Fiona viu isso também, claro. O aviso de Fiona veio antes que o sorriso pudesse se formar completamente. Não sorria. Estou irritada com você. Tristan controlou a boca. Eu não estava sorrindo. Ela olhou para o rosto dele com precisão de curandeira. Sua sobrancelha esquerda estava considerando. A raiva se quebrou. Apenas um pouco. O suficiente. Ele lhe entregou a carta. Ela a leu uma vez, depois duas. Seus olhos se estreitaram na sessão onde o conselho solicitava sua presença imediata para uma revisão cerimonial. Revisão cerimonial? Ela repetiu. Tristan se preparou. Fiona dobrou a carta com precisão cirúrgica. Seu conselho quer que você fique em um salão e pareça recuperado, disse ela. Tristan aceitou isso com um aceno sombrio. Isso faz parte do governo. Fiona colocou a carta na mesa. Parecer recuperado não é o mesmo que estar recuperado. Sua resposta foi baixa. Não. Ela caminhou até sua escrivaninha, pegou uma folha nova e mergulhou a pena. Tristan observou em silêncio cansado enquanto Fiona escrevia. Sua caligrafia era nítida, afiada e totalmente sem medo. Quando terminou, ela estendeu a folha. A resposta afirmava que o rei Alpha Tristan Blackmore permanecia sob supervisão médica nas termas herbais Bellwether. Explicava que uma viagem antecipada poderia piorar a função articular e retardar a recuperação de feridas. Também alertava que uma recuperação inadequada criaria uma tensão desnecessária na liderança militar da coroa. Finalmente, recomendava que o conselho revisasse as diretrizes de higienização anexas para o pessoal da campanha que retornava. Na parte inferior, Fiona havia assinado seu nome e adicionado seu selo profissional. Tristan olhou para aquilo. Tristan olhou para a página. Você mandou dever de casa para o meu conselho. Fiona tampou a tinta. Eu lhes enviei orientação. Sua voz baixou. Sobre higienização. Ela ergueu o queixo. Um assunto negligenciado. Seu lobo se sentou. Concordou. Tristan sentiu algo quente se mover em seu peito. Não era apenas diversão. Não era apenas atração. Era o estranho alívio de ver alguém defender sua cura como se importasse além da utilidade. Eles vão se opor, ele avisou. Eles podem fazê-lo por escrito depois de lavar as mãos. Ele riu. Surpreendeu a ambos. O som saiu áspero, baixo e sem uso. Fiona olhou para cima da mesa, sua expressão mais suave do que ele esperava. A chuva batia nas janelas atrás dela. O quarto cheirava a tinta, pedra molhada e seu calor constante de alecrim. Tristan queria atravessar o quarto. Ele não o fez. Essa contenção importava mais do que atravessá-lo teria importado. Fiona selou a resposta e a entregou à meia para despacho. Depois que a porta se fechou, ela apontou para as roupas de viagem. Troque. Ele olhou para baixo, para as vestes de tratamento. Seu lobo, recém-leal à tirania de Fiona, concordou. Tristan se trocou. O conselho recebeu a carta à noite. Na manhã seguinte, 3 secretários do conselho chegaram à propriedade com documentos e colarinhos engomados. Eles usavam os rostos de homens que esperavam disciplinar uma curandeira. Em vez disso, encontraram-se diante da bandeja de botas de Nessa. Eles pediram para ver o rei. Nessa pediu para ver suas almas. Os secretários piscaram.
Nessa apontou para a bandeja. As regras de Bellwether não se importavam com o posto do governo. Os secretários removeram seus sapatos de estrada. Tristan observou do corredor superior, profundamente restaurado pela cena. Fiona os encontrou na sala de consulta. Ela usava um vestido de trabalho azul simples, um avental limpo e a expressão de uma mulher que já havia vencido por preparar mais formulários do que seus oponentes. O secretário sênior começou com uma objeção formal. Fiona ouviu educadamente. Então, ela apresentou o prontuário de tratamento de Tristan. O prontuário tinha medidas, notas de progresso, mapas de feridas, registros de sono, marcadores de dor, pontuações de mobilidade e uma pequena anotação rotulada como incidente de sacudidela em ambiente fechado. Tristan notou isso tarde demais. O secretário parou sobre ele. Fiona virou a página antes que ele pudesse perguntar. O lobo de Tristan lamentou a dignidade perdida. Após 20 minutos, os secretários entenderam que Fiona tinha documentação para tudo. Após 30 minutos, eles entenderam que desafiá-la exigiria a leitura. Após 40 minutos, eles aceitaram chá. No final, o secretário sênior perguntou se a propriedade poderia fornecer um resumo de higienização mais curto para a guarda da capital. Fiona prometeu uma versão com diagramas. Tristan soube então que ela era perigosa, não porque desafiava reis, mas porque tornava a burocracia útil. Naquela tarde, Tristan a encontrou na sala de ervas organizando rótulos. Meu conselho tem medo de você, ele lhe disse. Fiona colocou um pote na prateleira. Bom, eles temem mais os diagramas. Também bom. Ele se encostou na porta. Seu ombro não doía tão intensamente agora. Isso ainda parecia novo. Não deveria ter que defender meu descanso. Fiona não olhou para ele imediatamente. Quando o fez, sua expressão não continha pena. Alguém tinha que discutir com a parte de você que acha que a exaustão é nobre. Seu lobo se aquietou. Tristan respondeu com cuidado. Essa parte é teimosa. Eu notei. Pode exigir tratamento repetido. A boca dela se curvou. Que infelicidade para você. Ele queria dizer que não era infeliz. Ele queria dizer que havia começado a medir os dias por quando ela entrava em um quarto. Ele queria dizer que a propriedade havia se tornado o primeiro lugar em anos onde seu lobo parou de ficar de guarda dentro de sua própria pele. Em vez disso, um jovem assistente entrou correndo carregando 3 potes de bálsamo mal rotulados. Fiona se tornou instantaneamente profissional. Tristan se afastou. O momento passou, mas não desapareceu. Esperou, quente como água sob pedra. A conversa sobre limites veio 2 dias depois. Fiona o encontrou na piscina externa iluminada pela lua depois da meia-noite. Ele estava em forma humana, sentado na borda de pedra com os pés na água. Cabelos pretos e limpos caíam soltos ao redor de seus ombros. Uma camisa de linho simples cobria suas bandagens. Ele parecia menos o rei do salão de mármore, e mais o homem cansado, escondido sob toda aquela lama. Ela não deveria ter se surpreendido ao encontrá-lo ali. Os pacientes muitas vezes voltavam à água quando paravam de temê-la. Ela ficou surpresa com o quanto queria sentar-se ao lado dele. Então ela o fez. Por um tempo, nenhum dos dois falou. A piscina vaporizava suavemente. A luz da lua prateava as ervas flutuando na água. A propriedade dormia ao redor deles, exceto pelo baixo murmúrio de canos distantes e o leve cheiro de brasas apagadas. Tristan olhou para as mãos dela. Você já tratou reis antes. Fiona se inclinou para trás sobre as palmas das mãos. Um imperador, 2 príncipes, várias pessoas que se comportavam como se fossem reis. Seu olhar se ergueu. E alfas? Muitos, ela respondeu, porque não adiantava fingir o contrário. Tristan estudou a água antes de fazer a próxima pergunta. Você fala com todos eles como fala comigo? Fiona considerou. Apenas com os sujos. A boca dele se moveu. Ela se permitiu desfrutar daquele quase sorriso. Então ela ficou séria. Vossa Majestade, preciso dizer algo antes que isso se torne mais complicado. Ele se virou totalmente para ela. Bom, ela pensou. Ele não fingiu não entender. Eu sou uma ômega, disse ela. Você é o rei alfa. No mundo fora da minha propriedade, as pessoas farão suposições antes que qualquer um de nós abra a boca.
Sua expressão endureceu, não com ela, mas com a verdade. Ela continuou. Alguns pensarão que eu quero poder. Alguns pensarão que você quer obediência. Alguns pensarão que meu cuidado por você significa que eu pertenço a você. Eu não pertenço. Não, disse ele. A resposta veio rapidamente, áspera e certa. Fiona manteve o olhar dele. Eu posso te tratar. Eu posso cuidar de você. Eu posso até gostar de você, embora sua relação com o sabão permaneça problemática. Lobo se animou. A voz de Fiona suavizou. Mas eu não sou sua ferramenta de recuperação. Tristan se encolheu. Mal. O suficiente. Ela odiou que isso o machucasse, mas não retiraria o que disse. Ele olhou para a água. Por um longo tempo, o vapor se moveu entre eles. Quando cheguei, ele disse finalmente. Eu pensei que o descanso era uma armadilha. Fiona ouviu. Eu pensei que pelo limpo significava que eu havia deixado o campo cedo demais. Eu pensei que a dor me mantinha útil. Eu pensei que precisar de mãos em minhas feridas significava que eu havia falhado em me curar. Seus dedos se curvaram contra a pedra. Você não me fez sentir fraco. Você tornou impossível continuar confundindo dano com força. Sua garganta se apertou. Ele olhou de volta para ela. Eu não te quero porque você me curou. Eu quero te conhecer porque você discutiu com meus piores hábitos e não os confundiu com minha alma. Não foi polido. Foi melhor. Fiona olhou para a água iluminada pela lua. Isso foi quase romântico. Seus olhos se aqueceram. Quase? Ela deixou o canto da boca se levantar. Você mencionou dano. Tristan aceitou a crítica gravemente. Estou aprendendo. Devagar, Fiona acrescentou. Sua resposta veio com um traço de orgulho. Completamente. Ela riu baixinho. O som aliviou algo nele. Tristan não a alcançou. Isso importava. Ele esperou. Fiona colocou a mão na pedra entre eles, com a palma para baixo, sem tocá-lo. Se eu disser não. Tristan não hesitou. Eu obedecerei às regras da sua propriedade. Terminarei o tratamento, e sairei mais limpo do que cheguei. Seus dedos se flexionaram contra a pedra. E se eu disser sim? Sua voz baixou. Eu ainda obedecerei às regras da sua propriedade. Essa resposta resolveu. Fiona riu. E desta vez, ela deixou sua mão se mover até que seus dedos tocaram os dele. Bom, primeira regra. Qualquer um que queira me cortejar deve tomar banho regularmente. Tristan olhou para suas mãos. Seu polegar virou cuidadosamente sobre o dela. Tristan olhou para suas mãos unidas. Diariamente? A resposta de Fiona foi impiedosa. Depois das campanhas, sim. Ele fechou os olhos. Cruel. Ela apertou seus dedos uma vez. Preventivo. Seu lobo, superaquecido de alegria, declarou: aceitamos todos os banhos. O rosto de Tristan mudou. Fiona estreitou os olhos. Seu lobo acabou de te trair. Tristan desistiu de se defender completamente. O sorriso dela se tornou presunçoso. Bom, pelo menos um de vocês é sensato. Ele riu então, baixo e real. Eles não se beijaram na piscina. Ambos estavam muito cientes do vapor, da hierarquia, da cura e da linha tênue entre a ternura e a pressa. Mas eles se sentaram com as mãos juntas, até que a lua se moveu para além da linha do telhado. Para Fiona, isso foi o suficiente. Para Tristan, que uma vez considerou banhos um ritual inimigo, foi uma rendição mais honesta do que qualquer declaração. O cortejo nas termas herbais Bellwether começou com um formulário. Fiona insistiu nisso. Tristan encarou o papel em seu escritório na manhã seguinte. Ele esperava regras. Ele não esperava um documento de admissão escrito intitulado Limites Pessoais de Cortejo e Expectativas Práticas. Seu lobo, que havia enfrentado a lavanda e sobrevivido, recuou da papelada. Fiona sentou-se atrás de sua mesa com o cabelo preso em um clipe de prata e as mangas arregaçadas. A luz da manhã cruzava as prateleiras atrás dela. Feixes de alecrim seco pendiam das vigas. Uma chaleira sibilava suavemente perto do fogão. Isso não é romântico, Tristan observou. É extremamente romântico, Fiona corrigiu. Previne ressentimento, confusão e banhos cerimoniais surpresa. Seus olhos caíram para a primeira linha.
Nenhum presente maior que um armário de tratamento sem discussão prévia. Ele olhou para cima. Ela olhou de volta. Seu lobo lentamente abaixou o armário imaginário que já havia oferecido. Tristan leu a próxima linha. Nenhum decreto real sobre minha agenda. Justo. Nenhum rosnado para funcionários que me trazem mensagens. Específico. Nenhuma marcação de portas da propriedade, cadeiras, roupões, toalhas, piscinas de tratamento, prateleiras de ervas ou meu escritório como território emocionalmente significativo. Ele parou. O lápis de Fiona bateu uma vez. Território emocionalmente significativo? Ele perguntou. Fiona não piscou. Você olhou para a porta do meu escritório ontem por muito tempo. Tristan tentou a dignidade. Eu estava lendo a dobradiça. Ela olhou para a porta. A dobradiça é simples. Seu lobo murmurou que o escritório cheirava a ela e a segurança. Tristan manteve o rosto imóvel. Fiona se inclinou para a frente. Sua orelha esquerda discorda de você. Ele estendeu a mão e forçou a orelha a voltar à disciplina. Em forma humana, isso foi menos eficaz do que ele esperava. A lista continuava. Ele também tinha requisitos, embora tivesse que pensar mais. Fiona esperou enquanto ele escrevia, com o desconforto cuidadoso de um homem desacostumado a pedir algo pessoal. Nenhuma provocação pública sobre lavanda na frente dos soldados. Razoável, ela permitiu. Nenhuma anotação médica sobre incidentes com travesseiros compartilhada com o conselho. Conditional. Ele estreitou os olhos. Fiona explicou que se o conselho ameaçasse seus prontuários, todos os incidentes relevantes com travesseiros poderiam se tornar evidência. Tristan aceitou isso com grave relutância. Ele adicionou mais uma linha. Nenhuma ocultação de dor no pulso. Fiona leu e ficou imóvel. Pela primeira vez, ela não respondeu rapidamente. Fora do escritório, um carrinho passou com uma roda rangendo. Em algum lugar no corredor, um assistente riu. Os canos de vapor estalaram atrás das paredes. Fiona tocou a borda do papel. Isso não é um limite de cortejo. É meu. O cheiro dela suavizou. Seu lobo sentou-se muito quieto, como se um movimento súbito pudesse assustar o momento. Fiona pegou o lápis e escreveu abaixo. Nenhuma pretensão de que ombros reais estão bem quando não estão. Tristan leu a linha. Justo. Bom. Eles assinaram o documento. Meia testemunhou porque Fiona acreditava que os sistemas deveriam sobreviver ao romance. Meia se comportou com profissionalismo admirável até chegar à linha sobre território emocional. Então sua boca se contraiu tanto que Tristan considerou designá-la para os arquivos da capital. Fiona viu sua expressão. Sem banir minha equipe, ela o lembrou. Ele olhou para o formulário. Lá estava. Linha 7. Sem banir funcionários por sorrir. Seu lobo suspirou. Ela havia antecipado tudo. O cortejo também exigia encontros. Isso criou outra dificuldade porque a ideia de Tristan de um encontro envolvia ficar de guarda em algum lugar útil. A ideia de Fiona envolvia tempo compartilhado onde ninguém sangrava, vaporizava, mergulhava ou discutia sobre higienização. A primeira tentativa deles ocorreu no jardim de ervas após a ceia. Fiona trouxe chá. Tristan trouxe um manto. Fiona aceitou o manto porque a noite estava fria. Então ela o cheirou. Fiona cheirou o manto. Limpo. Tristan inclinou a cabeça. Sim. Os olhos dela brilharam. Isso foi voluntário? Ele deu a menor resposta possível. Principalmente. Ela sorriu. Os caminhos do jardim serpenteavam entre canteiros elevados de menta, urtiga, camomila, confrei e pequenos arbustos de folhas prateadas, usados para chás de febre. O ar cheirava verde e forte. Lanternas pendiam de ganchos de ferro. Além dos muros, as piscinas inferiores enviavam fitas brancas de vapor. Tristan caminhou ao lado de Fiona com um cuidado incomum. Ele havia guardado rainhas, escoltado diplomatas e cruzado campos de batalha sob flechas. Nada disso o preparou para a dificuldade de combinar seu passo com o de uma ômega que parava a cada poucos passos para inspecionar folhas. Fiona se curvou sobre um canteiro de menta. Tristan parou tarde demais e quase pisou em um regador. O regador fez um barulho metálico. Fiona olhou para trás. Ameaça neutralizada? Ela perguntou. Ele moveu o regador para o lado com a bota.
Estava mal posicionado. Fiona apontou para o regador. Estava ao lado de uma planta. Tristan o contornou. Local de emboscada. Ela riu, não alto. O som aqueceu o caminho do jardim. Seu lobo se pressionou contra suas costelas. Eles caminharam novamente. Na extremidade do jardim, Fiona lhe entregou uma pequena cesta. Colha apenas os talos de alecrim maduros. Tristan pegou a cesta como se estivesse recebendo um selo de comando. Como identifico o alecrim maduro? Fiona demonstrou. Ele observou mais os dedos dela do que a planta. Foi um erro tático. 5 minutos depois, ele colocou 3 talos errados na cesta. Fiona os inspecionou e suspirou. Vossa Majestade, você consegue identificar um assassino escondido pela pressão da pegada, disse ela. No entanto, um talo de erva madura o derrota. Tristan olhou para o alecrim. Assassinos são menos sutis. Fiona devolveu um talo ao canteiro. O alecrim não se esconde. De mim, sim, ele murmurou. Ela removeu os talos errados e os colocou de volta com cuidado. Seu lobo, que havia começado a noite imaginando grande devoção, aceitou uma ambição menor: aprender alecrim. O segundo encontro aconteceu na galeria de secagem. Isso não foi planejado. A chuva os prendeu dentro de casa, e Fiona precisava verificar os suportes de ervas antes que o ar úmido as estragasse. Tristan a seguiu porque o cortejo o tornava prestativo de maneiras que o envergonhavam. A galeria de secagem corria ao longo da ala leste, com teto alto e quente, com janelas estreitas e fileiras de feixes pendurados. O quarto cheirava a verão preservado contra o inverno. Fiona se movia entre os suportes, verificando os laços e virando os feixes para que o ar pudesse passar uniformemente. Tristan carregava um banquinho. Ele não confiava no banquinho. Tinha pernas finas. Fiona subiu nele mesmo assim. Suas mãos se ergueram imediatamente. Ela olhou para baixo. Não estou caindo. Tristan manteve uma mão perto do cotovelo dela. O banquinho é inadequado. Fiona olhou para as pernas de madeira. O banquinho serve a esta propriedade há 12 anos. Sua resposta veio honesta demais. Ele nunca a segurou enquanto eu era responsável por não deixá-la cair. Isso a deteve. A cor subiu às suas bochechas. Ele percebeu o que havia dito e olhou para as ervas penduradas com intenso interesse real. Fiona terminou de amarrar o feixe. Quando desceu, ela colocou uma mão brevemente em seu antebraço. Foi leve. Foi deliberado. Tornou a galeria quente mais quente. Obrigada, Tristan. Ele assentiu porque a fala teria causado danos estruturais. Seu lobo sussurrou. Estamos indo bem. Então, um feixe de menta seca caiu em sua cabeça. Fiona cobriu o riso com as 2 mãos. Tristan ficou sob o fio pendurado. Folhas de menta em seu cabelo, dignidade danificada, mas não fatal. Este quarto é hostil, ele declarou. Fiona finalmente riu alto. O formulário de cortejo não cobria ataques de ervas. Foi alterado no dia seguinte. O terceiro encontro deles foi quase pacífico. Quase. Fiona sugeriu um chá tranquilo na pequena biblioteca. O quarto continha textos médicos, livros de ervas, mapas da propriedade e uma cadeira macia onde ela afirmava que nenhum paciente jamais fora autorizado a sentar. Tristan sentou-se no chão ao lado dela em forma de guerra. A ideia foi dele. Ele havia se transformado após o tratamento porque o ombro precisava de mais uma inspeção do pelo. Fiona planejara terminar a verificação e depois deixá-lo voltar à forma humana. Em vez disso, ele a seguiu até a biblioteca e se acomodou perto da cadeira como uma enorme sombra preta com patas limpas. Fiona olhou para ele. Você está ciente de que esta não é uma postura de cortejo padrão. Ele descansou o focinho nas patas. Seu lobo estava profundamente contente. Fiona suspirou e sentou-se na cadeira. Por 10 minutos, ela leu um livro de ervas em voz alta enquanto ele ouvia. Deveria tê-lo entediado. Não o fez. Sua voz se movia por notas sobre armazenamento de raízes, danos por geada e suprimento de sabão com um afeto tão firme pela ordem que seu lobo se sentiu afagado apenas pelo som. Então Fiona estendeu a mão sem olhar e coçou atrás da orelha dele. Tristan parou de respirar. Fiona parou de ler. Sua mão congelou. O quarto ficou muito quieto.
Seu lobo gritou várias coisas ao mesmo tempo. A maioria não era útil. Fiona lentamente retirou a mão. Isso foi acidental. Tristan abriu um olho. Foi indesejado? Ela olhou para o livro, depois para ele. Não. A honestidade entrou no quarto como uma luz mais quente. Ele moveu a cabeça ligeiramente, dando-lhe a escolha. Fiona o estudou por um longo suspiro. Então ela o tocou novamente, desta vez com intenção. Seus dedos se moveram pelo pelo, atrás de sua orelha, gentis e precisos. Seus olhos se fecharam, antes que o orgulho pudesse impedi-los. Ela sussurrou. Você é impossível. Seu lobo respondeu dentro dela. Tristan não disse em voz alta. Ainda não. A mão de Fiona continuou. E a biblioteca se encheu de chuva, papel, alecrim e a maravilha silenciosa de duas pessoas teimosas, descobrindo que a ternura também podia ser prática. Naturalmente, Nessa abriu a porta naquele exato momento. Ela olhou para Fiona. Ela olhou para o rosto feliz de Tristan em forma de guerra. Ela olhou para o livro. Posso voltar mais tarde, disse Nessa. A mão de Fiona voou para trás. Tristan levantou a cabeça tão rápido que a cadeira bateu na prateleira. 3 livros caíram. Nessa pegou um. Fiona pegou outro. O terceiro pousou aberto na pata de Tristan. O título era Cuidados avançados com o pelo para campanhas de inverno. Nessa olhou para ele. Apropriado. Então ela saiu. Fiona pressionou o livro contra o peito e riu até ter que se sentar novamente. Tristan decidiu que se a humilhação a fazia rir daquele jeito, alguma humilhação poderia ser suportada. A equipe notou o cortejo antes que alguém anunciasse. Claro que notaram. As termas herbais Bellwether notavam tudo. Notavam pegadas úmidas, dor oculta, pomadas mal rotuladas e reis alfas que começavam a andar mais devagar quando a dona da propriedade caminhava ao lado deles. Meia notou primeiro porque Tristan parou de chamar seus relatórios de excessivos e começou a perguntar se Fiona havia almoçado. Nessa, notou porque Fiona pedia o bom chá nos dias em que Tristan tinha tratamento difícil. A cozinha notou porque o caldo do rei começou a chegar com 2 xícaras. A lavanderia notou porque o chale de trabalho extra de Fiona desapareceu de seu escritório em uma manhã fria e voltou dobrado com precisão militar. Ninguém comentou diretamente. Eles valorizavam seus empregos. Eles também valorizavam observar. Uma tarde, Fiona entrou na câmara da piscina inferior e encontrou 3 assistentes fingindo polir o mesmo corrimão de latão. Tristan estava em forma de guerra, sentado em água morna, enquanto Meia verificava o movimento de seu ombro. Fiona parou. Os assistentes poliram com mais força. Esse corrimão está especialmente sujo? Ela perguntou. Um assistente pareceu encurralado. Nessa, passando atrás deles com toalhas, respondeu sem misericórdia. Não, eles estão observando o romance em seu estágio úmido. Fiona fechou os olhos. As orelhas de Tristan se ergueram. Seu lobo ficou satisfeito com a palavra romance. Fiona abriu os olhos e apontou para o corredor externo. Todos os observadores desnecessários para fora. Os assistentes fugiram. Nessa não fugiu porque Nessa se considerava necessária para a civilização. Fiona olhou para ela. Nessa levantou as toalhas. Linho. Fiona aceitou essa defesa legal. Depois que a porta se fechou, Tristan deu um rosnado baixo e divertido. Não pareça presunçoso, Fiona avisou. Ele parecia presunçoso. Lobos em forma de guerra não podiam sorrir, mas Tristan fez uma tentativa crível apenas com a postura. Fiona caminhou até a borda da piscina e se ajoelhou para inspecionar seu ombro. Você gosta de ser discutido, ele bufou. Você gosta de ser discutido quando a discussão é sobre mim. Suas orelhas o traíram. A boca de Fiona suavizou. Isso é muito alfa de sua parte. Seu lobo suspirou. Então Fiona acrescentou. Também é muito perigoso para as toalhas de sua parte. O suspiro terminou. Esse equilíbrio se tornou sua pequena paz estranha. Ela o deixava ser poderoso, sem deixar que o poder achatasse o ambiente. Ele a deixava ser terna, sem tratar a ternura como submissão. Quando seus instintos o empurravam para a possessão, ela apontava para o formulário de cortejo. Quando o orgulho dela a empurrava para trabalhar apesar da dor no pulso,
Ele apontava para a linha 12. Eles se irritavam mutuamente até a honestidade. Eles faziam um ao outro descansar. Para duas pessoas que haviam construído suas vidas em torno de serem úteis, isso era quase escandaloso. O reconhecimento público veio no final da terceira semana. As termas herbais Bellwether realizaram uma ceia de recuperação para os pacientes da matilha de guerra que partiam. Não era um evento formal da corte. Fiona recusava eventos da corte por princípio, porque exigiam muito perfume e pouca ventilação. Esta era uma refeição em uma longa mesa no salão do jardim coberto, com lençóis limpos, comida simples, chá de ervas e uma regra estrita de que ninguém entrava sem lavar as mãos. Todos os soldados obedeceram. Só isso já deixava Fiona orgulhosa. Tristan sentou-se à cabeceira de uma mesa, limpo, descansado e vestindo roupas escuras que não cheiravam a campo de batalha. Seus generais sentaram-se por perto. Eles pareciam mais saudáveis também, embora vários parecessem envergonhados com o quanto gostavam do caldo de recuperação da propriedade. Fiona se movia entre as mesas, verificando pacientes, falando com assistentes e corrigindo um alfa que tentou esconder um arranhão não tratado no cotovelo sob a manga. Tristan a observava. Ele não pretendia fazer isso tão abertamente. Seu lobo, sim. Em algum momento, Edric se inclinou para outro general e murmurou, não baixo o suficiente, que a senhora Bellwether havia conseguido o que nenhum conselho de guerra havia feito. Ela havia domesticado o rei. O salão do jardim ouviu. O silêncio se espalhou. Fiona se virou. Tristan pousou sua xícara. A versão antiga dele poderia ter rosnado. A versão que chegou coberta de lama poderia ter usado sua posição como uma lâmina. A versão sentada, limpa, sob as lâmpadas de ervas de Fiona, entendeu que o perigo não era a piada, mas a mentira dentro dela. Ele se levantou. Todos os lobos no salão baixaram o olhar. Fiona não. Tristan olhou primeiro para seus soldados, depois para os assistentes, depois para Fiona. A senhora Bellwether não me domesticou. Edric ficou pálido. A voz de Tristan permaneceu calma. Ela não me domou. Ela não me enfraqueceu. Ela não me tornou menos alfa, menos rei ou menos lobo. O salão ficou imóvel. Ela me ensinou que recusar cuidados não é coragem. Ela ensinou a esta guerra que feridas limpas curam mais rápido do que as orgulhosas. Ela me ensinou a parar de chamar a dor de disciplina quando era apenas negligência. O peito de Fiona se apertou. O olhar dele voltou para ela. Eu a escolho, se ela continuar a permitir, porque ela vê o lobo e as feridas e discute com ambos. Vários soldados pareceram atordoados. Mea parecia satisfeita. Nessa parecia como se esperasse isso e achasse todos os outros lentos. Fiona caminhou para o lado de Tristan. Ela não se curvou. Ela não se encolheu. Ela ficou ao lado dele em seu vestido de trabalho verde pálido, com um prontuário de tratamento ainda debaixo do braço. Para que conste, ela disse, ele agora toma banho diariamente. O salão explodiu. O riso se espalhou por soldados, assistentes e funcionários. Até Edric pareceu aliviado o suficiente para rir de sua própria quase morte. Tristan olhou para Fiona. Voluntariamente, ele acrescentou. Ela assentiu. Principalmente. Seu lobo murmurou. Gostamos de sabão de pinho. Tristan não repetiu isso. Fiona de alguma forma sabia. O sorriso dela se tornou brilhante o suficiente para arruiná-lo. Meses depois, o acampamento de guerra de Blackmore cheirava diferente. Não perfumado, nunca perfumado. Ninguém teria sobrevivido a chamá-lo assim. Eles cheiravam a sabão de resina de pinho, pomada de salgueiro, lã limpa e guerreiros fingindo que a higiene pós-batalha sempre fora uma tradição militar respeitada. As listas de suprimentos agora incluíam sais minerais. Os oficiais solicitavam tendas de vapor de recuperação sob o termo prontidão muscular estratégica. Edric argumentou pessoalmente que o sabão de aveia com mel era essencial para a manutenção dos cotovelos no inverno e ameaçou qualquer um que o chamasse de suavidade. A propriedade de Fiona se expandiu 2 vezes. Mea desenvolveu um formulário de admissão militar com uma seção rotulada Gravidade da Lama. Nessa recebeu uma comenda do Rei Alfa pela defesa do corredor. Ela a emoldurou ao lado da placa que dizia: todos os alfas molhados devem voltar.
Tristan retornou a Bellwether após cada campanha. A primeira vez, ele chegou em forma humana, removeu as botas na entrada e entregou seu manto a Fiona antes que ela pedisse. Ela o olhou por um longo momento. "Quem é você? E o que fez com a crise de lama?" Tristan entregou o manto. "Eu aprendo." Fiona estreitou os olhos, desconfiada. Sua boca quase sorriu. Completamente. Ela verificou suas mangas. Limpas. Seus punhos. Limpos. Suas unhas. Quase. Fiona pegou sua mão e inspecionou a leve linha de sujeira sob uma unha. Unha deslocada. Tristan, rei alfa de Blackmore, governante da matilha de guerra, ficou no salão de mármore, com a seriedade de um homem, aguardando o julgamento do campo de batalha. Fiona ergueu os olhos. Quase excelente. Seu lobo brilhou. O rosto de Tristan não muito. "Vou melhorar." "Eu espero que sim." Ela passou o polegar sobre os nós dos dedos dele. Nenhum sino tocou. Nenhuma equipe de higienização de emergência apareceu. O chão de mármore permaneceu seguro. Mais tarde, na piscina privada para a forma de guerra, Tristan entrou na água quente sem discutir. Fiona adicionou resina de pinho, casca de salgueiro e um punhado de flores de confrei. Ele olhou para as flores, mas apenas brevemente. Inflamação, ela o lembrou. Tristan abaixou uma pata na água. "Eu sei." Fiona espalhou as flores com calma clínica. "Não é decoração." Seu focinho se inclinou. "Eu sei." Ela olhou para ele por cima do vapor. "Não é rendição." Seu lobo suspirou no vapor. Tristan se abaixou na água e descansou sua enorme cabeça preta na borda de pedra lisa, perto do joelho dela. "Recuperação." Ele rosnou. As mãos de Fiona se acomodaram entre suas orelhas. Pelo limpo, água morna, respiração tranquila, sem campo de batalha, sem performance. Ela olhou para o rei lobo que uma vez temera uma escova de banho mais do que assassinos. "Correto," ela disse. "Recuperação." Sua cauda se moveu uma vez sob a água. As ondas atingiram a lateral da piscina e espirraram em seus sapatos. Fiona olhou para a água, depois para ele, seus olhos dourados fechados com uma inocência suspeita. "Vossa Majestade." Uma orelha se moveu. Fiona levantou a toalha. Fase 5. O olho se abriu. Ela pegou uma toalha. O rei alfa gemeu. Fiona riu, calorosa e desamparada. E o vapor carregou o som para as vigas limpas das termas herbais Bellwether. Ela não o havia domesticado. Ela não o havia domado. Ela simplesmente ensinara ao lobo mais poderoso do império que até os reis se curam melhor quando alguém é corajoso o suficiente para lhes entregar sabão. E se ele ainda precisasse de supervisão perto de toalhas limpas, bem, Fiona Bellwether era uma profissional. Obrigado por ouvir. Se esta história fez você rir, clique no botão de gostei e inscreva-se para nunca perder nossa próxima história.